Bom demais, obrigado pessoal, equipe top, obrigado mesmo, tá? Valeu, pessoal que está em casa, boa noite a todos, pessoal que está aqui também, boa noite, aleluia, glória a Deus. Eu estou com a família, amém? Minha esposa, como o pastor falou, nosso filho está lá no DI, está recebendo também de forma gloriosa, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Somos uma igreja avivada, como disse o pastor, amém? Então não se preocupa, se você de repente quiser pular, correr, fique à vontade, amém? Uma igreja do mover do Espírito Santo, nós deixamos ele mesmo à vontade para ele se mover, amém? Glória a Deus, Deus é bom demais. Nós vamos ter 2 momentos aqui, no momento da palavra, né? Momento onde a gente vai estar compartilhando o que Deus colocou no coração e depois vamos tirar um tempo para orarmos, amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E assim, aproveitar a ocasião, agradecer ao pastor Jander. Eu chamo Jander, né, carinhosamente. Janderson. Assim que está certo, né? Pelo convite. Somos amigos de há 4, 5 anos já, né? Quando a gente se conheceu, nós ainda estávamos a pastorear a igreja que está em Olivedos, né? E eles foram 2 vezes, foi? Foram 2 vezes ministrar lá, não foi? Bom demais. Foi tempos preciosos e hoje Deus deu a graça de vocês começarem a igreja aqui no Portal Sudoeste, né? E está avançando a igreja, né? A gente está testificando o avanço, o crescimento, né? Então, muito obrigado pela sensibilidade. Eu sei que foi Deus mesmo. Isso é bom. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, vamos lá para a palavra. Você está com expectativa para a palavra? Amém. Glória a Deus. Que tempo bom. Nós estamos pastoreando. Faltou essa parte, né? Pastoreando a igreja, como diz o pastor, lá em Olivedes. Dista a 78 quilômetros de Campina Grande. Olivedes, falei, né? Falei de novo Olivedes, né? Mas é em Maria. Nós estamos pastoreando em Maria, amém? A 78 quilômetros de Campina Grande, e nós temos ido para lá todo final de semana para fazer acontecer a vontade de Deus para aquela cidade. E tem sido um privilégio para nós, né, sermos pastores daquela congregação, que também está crescendo e avançando no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre crescimento. Amém? Crescimento. Como é que está essas questões de crescimento no seu coração? Vamos conversar tranquilo, né, pastor? Tranquilo. Deus é bom. O que você tem pensado sobre o crescimento? Eu falo crescimento espiritual, amém? Crescimento nas coisas do Senhor. É claro que quando nós nos projetamos para crescer no Senhor, as outras coisas cooperam, amém? Os outros tipos de crescimento acontecem, pegam juntos, amém? 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 Então, de vez em quando, você dá um amém sem precisar pedir, amém? Para ajudar. Para que eu entenda que você está recebendo, amém? Então, ô glória! Glória a Deus, bom demais. Então, vou falar de crescimento. Eu quero canalizar você, né, já para poder segurar algumas coisas que você tem no coração no que diz respeito ao crescimento. Eu quero servir nesse assunto já para pegar 2 contextos que estamos a viver hoje. No caso de nós estar deixando 2021 e estamos prestes a alcançar o próximo ano, 2022, amém? Então é mais nesse contexto, nessa perspectiva, onde eu vou estar falando de crescimento. Até agora, acredito que aquilo que você desenhou, aquilo que você construiu, planejou para 2021, acredito que está sendo vivido, não é assim? Você está desfrutando de planos que você fez em 2020 para esse ano de 2021. Uma delas mesmo é o nosso prédio aqui, não é? Fantástico! Olha só que maravilha! Então, muitas coisas que você planejou no ano passado, Deus está cumprindo hoje. Deus está fazendo acontecer na sua vida hoje. Amém? Então, é nessa perspectiva que eu quero falar sobre crescimento. Nós vamos usar uma personagem para edificar a nossa fé. Falamos qualquer assunto para alimentar a nossa fé, amém? Todo o tema que a gente vai falar, é mesmo para alimentar a nossa fé, amém? Nós vamos utilizar um personagem, né, na Bíblia, Paulo. Eu acho muito digno quando a gente estuda a vida de Paulo,
para vários aspectos, mas vamos falar sobre Paulo, vamos falar de Paulo, ou tirar o exemplo de Paulo, para falar sobre crescimento, a perspectiva de crescimento. Como eu falei, vou repetir, crescimento nas coisas do Senhor, crescimento espiritual. Como é que sucede, então, o processo de crescimento na sua vida? No contexto espiritual. Como ela procede? Então, a primeira coisa, eu queria que você lesse comigo, só para a gente já nos localizar na palavra. Abra comigo 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. Oh, aleluia! Eu vim aqui em 2019, foi, amor? Quando a gente foi lá na casa do Paulo, do pastor Paulo Afonso. Foi 2019, eu acho, não foi? Foi. Aí eu, segunda vez vindo para cá, rapaz, cresceu muito o portal. Isso está muito grande, essa cidade, né? Isso é uma cidade praticamente. Não é? Rapaz, gostei demais. Você encontrou? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, primeiro versículo, diz o seguinte na minha versão, estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada, tá certo? Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Só por aí, amém? Vamos orar por esse momento, pela unção que ensina. Amém? Pai, obrigado porque você é maravilhoso. Nós carecemos da unção que ensina para que possamos ser instruídos por você, instruídos no caminho. Estamos em um culto de oração, mas vamos, em primeiro lugar, falar sobre o crescimento. E eu creio que você fala melhor do que qualquer pessoa. Você é o nosso bom mestre, a unção que ensina, e ela está aqui entre nós, ela opera através de nós, e nós queremos sim, Pai, no nome de Jesus, que você libere o teu Espírito para nos ensinar, para instruir os nossos espíritos no nome de Jesus, a fim de que possamos conseguir subjugar a carne e as nossas emoções no nome de Jesus. Você crê? Amém. Você pode dar um amém? Oh, glória a Deus. Bom demais. Então, aqui o que nós pegamos nesses dois versículos é apenas Paulo estava fazendo um desabafo. Amém? E o desabafo consistia em dizer: nós não nos posicionamos para gerar para não gerar crescimento ou frutos. Nossas posições, nossos avanços, nossas decisões e escolha, não importa o que esteja acontecendo ao redor, nós sempre vamos frutificar. Nós sempre cresceremos. Amém? É o que Paulo está a dizer ali. Vocês precisam entender, ou é o que ele estava a dizer assim: irmãos, vocês viram isso com vossos próprios olhos, vocês presenciaram. A nossa estadia aí em Tessalônica não foi infrutífera. Agora eu vou falar, e isso é bom, irmãos, nós os filhos de Deus somos sim, desde o período em que nós aceitamos Jesus, Deus deseja fortemente que nós cresçamos numa velocidade, não é, incomum. Essa é a vontade de Deus, que nós cresçamos e prossigamos a crescer naquilo que é o conhecimento da vontade de Deus, nos planos de Deus, amém? Na vontade de Deus. Ele quer que a gente viva esse crescimento a cada período, a cada estação que Ele mesmo libera para nós, que Ele mesmo influencia, nos deixa ser influenciado, amém? Pelo seu Espírito e pela sua palavra. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje, nesse aspecto de crescimento, conforme diz aqui, é que a crescer, para frutificar, nós precisamos de estar em um lugar. Nós precisamos ser achados ou direcionados em um lugar. O lugar da vontade de Deus, amém? O lugar da obediência. A sua frutificação, o seu estado de crescimento e avanços depende desse ambiente. A segunda coisa que eu quero que você entenda é sobre as circunstâncias que chegam para todo mundo. Amém, irmãos? É bom que você saiba, não no sentido de se preocupar. Amém?
Mas no sentido de saber, a título de saber que existem tribulações, existem dificuldades, porém elas não estão ali para atrapalhar o nosso crescimento. Antes, pelo contrário. Amém? Antes, pelo contrário, quando aparece alguma dificuldade, quando aparece alguma situação contrária à vontade de Deus, você sabia que a sua ousadia cresce? Você sabia que você fica mais bravo quando alguma coisa se levanta contra a vontade de Deus na sua vida? Foi o que os apóstolos solicitaram a Deus quando aqueles líderes religiosos tentaram calar a boca deles, tentaram paralisá-los na questão que envolvia a vontade de Deus para a vida deles. Eles falaram para Deus assim: olha para as ameaças dele. Portanto, nós solicitamos a você que conceda-nos ousadia. Conceda-nos ousadia para que possamos continuar a pregar a tua palavra enquanto você estende as suas mãos para operar maravilhas. Meu Deus, fantástico, amém, irmãos? Posicionamento, lugar da obediência é ali onde nós conseguimos projetar avanços e crescimento. O nosso estado de frutificação, de avanço, de crescimento, ela depende disso, amém? Esse homem que está a acontecer aqui, ou que está a falar com a gente aqui, Paulo, ele teve essas condições também. Ele teve essas condições, um lugar certo para cada momento na vida dele. Claro, ele estava aqui, ele mandou essa carta aos Filipenses, ou seja, aos Tessalônicos, era justamente para eles entenderem isso, porque é uma coisa que ele vivia na prática, amém? Eu quero mesmo que você entenda assim, irmãos, Deus não quer que você esteja plantado em lugares áridos. Deus quer que você esteja plantado em lugares, como a Bíblia mesmo diz, bem-aventurado o varão ou a varoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, amém? Antes, pelo contrário, estou parafraseando, ele tem o seu prazer, essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Assim sim, essa pessoa será comparada como uma árvore plantada junto a ribeiro. Então, essa é a nota que eu quero que você segura nessa noite. Deus te plantou em um lugar para frutificar, amém? Deus te plantou em um lugar para avançar, para acelerar, para fazer acontecer o reino dos céus aqui na terra. Você precisa sustentar isso, amém, irmãos? Precisa sustentar isso. Agora, quais são as condições que tornaram isso possíveis? Quais são as condições que tornam possível o seu crescimento, o seu avanço? Amém? Quais são essas condições? Vamos ler Atos capítulo 9. Oh, aleluia! Deus é bom demais. Glória a Deus. Atos capítulo 9, aqui vamos ver aqui o mesmo homem de Deus, não é? Paulo, sendo agora instruído, e a partir dessas instruções nós teremos lições que eu e você precisamos segurar, nos alimentar dessas lições, amém? Glória a Deus. Então aqui a Bíblia diz o seguinte, é de novo um testemunho, o apóstolo Lucas, vamos assim dizer, ele estava relatando o que exatamente tinha acontecido. Então antes, Saulo era um perseguidor, ele tinha uma posição contrária à vontade de Deus, ele estava em direção à morte, amém? Então Saulo, ele respirando ainda ameaças, essa palavra ameaça, morte, tribulações, coisas assim, acontece do lado de fora, amém? Mas isso não deve ser motivo de preocupação para nós, porque nosso Deus é muito mais poderoso do que as coisas que acontecem lá fora, amém? Está escrito, maior é aquele que habita onde? Em nós do que aquele que está no mundo. Então o que Saulo fazia? Inspirado por Satanás, vamos assim dizer, pelo reino das trevas, indo atrás de Cristo, indo atrás das ovelhas de Cristo, indo atrás do corpo de Cristo, não é? E aí o que aconteceu? Ele pediu cartas, né, para entrar, para procurar a igreja que estava em Damasco, né, a fim de, caso encontrasse alguém, no versículo 2, ele pudesse levar até Jerusalém, presos, né?
No versículo 3 diz assim: seguindo ela a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então foi esse momento aqui. Agora as lições começam a acontecer para nós. Olha só, aqui esse é algo que você e eu precisamos parar para analisar, né? Que tem princípios fundamentais. Paulo aqui, irmãos, nesse exato momento, Paulo não era diferente do que a gente, no sentido de posicionamento, tanto antes como depois. Antes de Deus, todos nós éramos inimigos de Deus. A gente fazia coisas contra o corpo de Cristo. A gente fazia coisas contra a vontade de Deus. Amém? Então, aqui em questões de posicionamento, é claro, uns faziam obras qual seria a palavra aqui que se encaixaria? Obras cabeluda, né? Essa seria mais... Essa é a palavra mais certa mesmo. Outros faziam... É tipo Jesus, né? A gente nunca vai na cruz em nome de alguém ou para alguém, para salvar alguém. Jesus fez a obra específica. Amém. Mas nós temos outra categoria de serviço para Deus. Amém? Então as pessoas no mundo sem Deus fazem coisas, outros matam, outros roubam, outros fazem coisas absurdas mesmo. Mas é questão de quê? Posicionamento. Estão servindo posicionalmente a Satanás. Por outro lado, aqueles que aceitam Jesus são transportados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E por lá, a partir de lá, nós somos projetados a servir a Deus na terra, ainda na terra. Mesmo com circunstâncias, mesmo com problemas, somos projetados para estar ainda na terra e fazer maravilhas na terra. Eu quero que você preste atenção aqui, porque tem princípios muito fundamentais e às vezes a gente passa batido, sem apreciar as peculiaridades desses princípios aqui que Jesus revela para Paulo. Amém, irmãos? É a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Não sei se você já entendeu a dimensão que teve o chamado e o ministério de Paulo, o crescimento que ele gerou proporcionalmente no reino, no evangelho. Muitos estudiosos e historiadores dizem que foi por meio dele que todo um exército, foi um dos que causou a conversão do maior exército do mundo, o exército romano. Foi através do ministério, foi através do trabalho de Paulo, que depois, mais para frente, um exército completo se rendeu a Deus, e considerou a igreja como a religião oficial daquele império. Paulo foi uma dessas pessoas que projetou esse acontecimento naquela época. Então eu quero que você entenda até onde nós podemos ser usados por Deus e impactar a terra, fazer milagres, fazer coisas impactantes na terra. Isso não ficou exclusivamente para Paulo, irmãos. É visto que parte do Novo Testamento, por meio das posições que ele teve, de decidir fazer para Deus, entregar totalmente a vida dele para Deus, parte do Novo Testamento foi escrito por causa dele, ou por ele. Estamos a ler Atos que quem influenciou Lucas foi Paulo. Paulo influenciou Lucas. Aí ele escreve o Evangelho de Lucas e agora escreve também o livro de Atos, que é os exercícios da igreja depois que Jesus foi assunto aos céus. Ou seja, são as práticas, os primeiros passos da igreja depois que ela nasceu. Amém? Amém. Lucas se deu a coragem e a ousadia de registrar todos os atos da igreja no começo. Amém? São coisas poderosas, coisas fantásticas. Eu quero levar você nesse espírito, nessa concepção, nesse sentimento que você e eu podemos crescer àquela medida da estatura de Cristo e fazer coisas gloriosas na terra. Amém, irmãos? Coisas gloriosas na terra.
A tua mão pode fazer milagre. Olha para ela assim, diga assim, a minha mão pode operar milagres. Amém, irmãos? Diga, eu posso servir a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, irmão, é isso mesmo. Agora olha só o que Jesus começou a instruir ele, para ele fazer, para a partir disso, se fazer tudo o que ele conseguiu fazer para Deus. Deveríamos ter aqui uma semana, talvez, para estudar a vida de Paulo, irmãos. Ele chega com coragem, ousadamente dizer, rapaz, eles são apóstolos, eu muito mais. Eles fizeram para Deus, eu fiz muito mais ainda. Não para se vangloriar, estamos a falar aqui de servir, irmão. Deus não faz acepção de pessoas, mas de serviço Ele faz. Você está me entendendo? Deus não faz acepção de pessoas, mas de fé Ele faz. E o nosso serviço começa a partir do nível de fé que temos. Entendimento, clareza, revelação da parte de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, irmãos, é conhecer Deus, a vontade dEle, os projetos dEle, os planos dEle para nossas vidas. É ali onde está a nossa fé e nosso serviço a Deus é proporcional ao nível de entendimento que temos da vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz, quem muito lhe é dado, muito lhe vai ser o quê? Cobrado. Agora, esse cobrar da parte de Deus não é só quando estivermos nos céus, irmãos. É aqui também na terra. Nós podemos fazer muita coisa aqui na terra, quando somos submetidos a um entendimento da vontade de Deus, a revelação plena da vontade de Deus. É por isso eu acredito que Deus é aquele que sempre chega primeiro. Deus sempre chega primeiro. Quem vai contar a história da sua vida? O capeta? Não. Os homens? Não. Quem é? Deus. Ele é aquele que é o alfa e o ômega. Glória a Deus, antes que te formasse na madre da sua mãe, Ele te conheceu e Ele declarou que você vai ter uma jornada na terra bem sucedida. Foi Ele que falou, ponto final, irmão. O resto é conversa. Você está me entendendo, irmão? Crescimento, precisamos avançar, fazer acontecer a vontade de Deus. Onde Ele nos plantar, onde Ele projetar nossas vidas. Está comigo? Glória a Deus. Às vezes grito mesmo, né? Oh, aleluia. Uhul. Oh, glória a Deus. Amém. Então vamos ver aqui os princípios maravilhosos. Ele perguntou quem é, aí Jesus falou, você está me perseguindo. Isso já tira para nós o quê? Uma lição. A obra na igreja não é apenas dos homens. Não é um trabalho humanamente falando, ou dos homens. Amém? É de Cristo. Amém? Estamos envolvidos com a vontade de Cristo. Glória a Deus. Então ele falou, você acha que está perseguindo homens? Normal, você está me perseguindo, porque meu corpo é a minha estrutura, é a minha herança. Amém? É minha obra. Você está perseguindo a minha obra. Tem outras versões que diz, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Qual é a lição que nós tiramos aqui, irmãos? Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Tudo, irmãos, que a gente faz fora da vontade de Deus nos prejudica. É ruim para nós. Nos torna velhos mais rápido. A gente entra para um estado de velhice precoce, porque estamos tentando recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, contra a vontade de Deus. Não dá. A primeira coisa para crescer, que você deve entender é isso. Eu só cresço, primeiro, porque Deus me planejou para um tipo de atitude, comportamento, vou fazer especificamente aquilo que eu fui criado para fazer, para ser e para estar. É a primeira coisa que você deve entender. E Deus se antecipou, Ele já projetou um ambiente para nós, irmãos, por isso Ele veio aqui na terra e inaugurou, né, um povo ou um ambiente específico por meio da qual nós vamos crescer e avançar. Amém, irmãos? Amém. Primeira coisa é isso. As coisas que nós fazemos na igreja, para a igreja, na estrutura chamada igreja, é a mesma coisa como que tivéssemos a fazer pessoalmente a Jesus, amém? A Jesus, amém, irmãos? Amém. Isso aqui é de Jesus, tudo que a visão que está aqui é dele, tudo é dele, tudo é dele. O que você faz aqui na igreja está fazendo diretamente para Deus. Irmão, isso tem que estar bem evidente se você quer crescer. Não tem que ter contaminação nisso, não. Você está vendo o que ele falou aqui para Paulo? É assim que você tem que entender. Paulo entendeu tão bem que a vida dele foi completamente transformada. Ele nunca mais foi a mesma pessoa.
Quando ele entendeu Jesus falando, você está me perseguindo, Paulo. Então, os nossos olhos naturais pensam, eu estou servindo o pastor Jander. É para o pastor Jander. É para Dana Pena. Irmão, tira os olhos, olhe Cristo na vida deles. É para Jesus que você está fazendo, irmãos. Isso tem que estar bem evidente se você quer crescer, se você quer avançar. Agora, estou falando de aumentar a velocidade do seu crescimento. Você pode aumentar a velocidade. Aumente a velocidade do crescimento. Amém, irmão? Em vez de ficar 5 anos para crescer, você pode crescer em 1 ano, em 6 meses. Você pode crescer rápido. Amém? É só você intensificar e sintonizar muito bem aquilo que Deus está querendo que você observe, cuide, preste atenção na sua vida. São obras mesmo, executar, fazer acontecer. Usar os pés, a mente, o coração, fazer acontecer. Você está me entendendo? Ninguém vai fazer por você, não dá para terceirizar, não. É você que vai fazer. É você que vai fazer. Você está me entendendo, irmão? Porque às vezes a gente quer o que está no outro. Está vendo a pessoa frutificando, avançando. Daqui a pouco Deus honra com um carro, um apartamento. Daqui a pouco Deus está dando uma viagem missionária e a pessoa está operando nos milagres, poderosamente falando. E você só fica observando, só contemplando. Daqui a pouco, se você não cuidar, começa a murmurar. Pensar, não, o pastor está dando mais atenção naquele irmão, naquela outra irmã lá. Mas não é isso, não. Se você observar o coração, a atitude daquela pessoa, está na palavra. Está fazendo a parte dela. Amém, irmãos? Você vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Mas você tem que usar sua mão. Amém? Você tem que expor o seu coração, você tem que desenvolver algumas atitudes, alguns comportamentos que vão tornar compatível o dom, ao chamado, a graça e a confirmação da vontade de Deus na sua vida. É desse jeito que acontece. Amém, irmãos? Não estamos a falar de meritocracia, não é esse o contexto. O que não envolve meritocracia é aquilo que nós conseguimos alcançar de graça da parte dele. Mas para você conquistar o seu mundo aqui, porque esse é o tom da nossa criação. Você é Deus, diga eu sou Deus. Não. Diga eu sou filho de Deus então. Então filho de Deus é quê? Vamos falar da seguinte forma. Nos céus, quem manda? E aqui na terra? De quem é a terra? De Deus? Ou vou fazer a pergunta de novo. Deus fez a terra para quem? Deus fez a terra para quem? Para o homem. A terra é o lugar da habitação de quem? Do homem. E Deus, por vontade própria, Ele concedeu o governo, a gestão, a administração da terra a quem? Ao homem. Então isso quer dizer o quê? Eu e você na terra somos Deus. Ou seja, exercemos em atitude, comportamento, ações, da mesma forma como Deus faz nos céus, nós fazemos aqui na terra também. Mesma atitude, comportamento, visão, assim como Deus é nos céus, somos nós aqui na terra. Isso tem que estar bem evidente se você quer falar sobre crescimento. Se você quer que o Espírito te empurre a um ambiente de crescimento, você tem que pensar assim: a terra é sua propriedade, é minha propriedade, Deus me deu, é meu, a terra é minha, a terra é sua, e tudo que existe na terra é seu, é meu também. Você tem que ficar isso claro dentro de você, posicionamento. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? É isso mesmo. Amém, irmãos? É desse jeito mesmo. Então, é assim que nós temos que entender primeiro essa questão. Tem coisas que Deus vai querer que você entenda assim, vá, faça acontecer. Não é meritocracia. A única coisa que a gente não teve vez para adquirir foi a nossa salvação, que também chega até nós pela nossa fé. Não é a fé de Deus. Deus compartilha a fé dele em nossos corações. E nós usamos essa fé e exercemos para adquirir salvação, ou até mesmo qualquer coisa que vem da mão de Deus, ou da boca de Deus. Tudo o que vai vir de Deus para alcançar você, o caminho que Deus usa chama-se fé.
Amém, irmãos? Fé. E essa fé é Deus compartilha com você. E no momento que Ele entrega para você, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando Ele entrega essa fé para você, ou você consegue adquirir essa fé, por meio disso, tudo o que Deus tem planejado para a sua vida começa a ser projetado, começa a acontecer na sua vida. Você não sei se já viu umas passagens lá de pessoas que estavam precisando de uma assistência de Deus, milagre mesmo, e Jesus olhou e disse assim: a tua fé te salvou. Não disse a fé de Deus, não disse a fé de Jesus, nem tampouco a fé do Espírito Santo, nem a fé do pastor, foi a fé da pessoa que salvou ela. Amém? Então a salvação é completamente de graça, mas para chegar até você, você tem que ter disposição, posicionamento, tem que querer. Tem que querer. Nada vai acontecer no empurrão. Amém? Deus não empurra ninguém. Deus não faz sem permissão. Ele quer a sua permissão para fazer acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Então, não estou dizendo que você não faz nada. Não é isso. Amém, irmão? Não estou falando aqui tentando pregar preguiça ou pensando que eu estou falando para pessoas que não fazem nada. Não é isso que eu estou falando. Amém, irmão? Eu entendo que às vezes a gente passa batido alguns princípios. E nós precisamos falar firmemente, em tom de pregação mesmo, para chamar a atenção. Amém? Então olha só o que aconteceu aqui. Versículo 6. Mas, então Jesus falou para ele: eu sou Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso é uma lição forte. Aí ele falou: a tua vida agora vai começar a se transformar. Eu vou querer que você faça aquilo que você nasceu para fazer, para ser, para estar, e nos lugares que eu quero que você esteja. Nós vamos ver que lá mais para frente, Deus fala com Ananias e disse assim: olha, eu vou usar muito esse homem. Eu vou usar muito esse homem. Vai lá, ele está na rua tal. Sobrenaturalmente, os dons do Espírito acontecendo lá entre Ananias e o próprio Paulo, ou Saulo, naquele momento. Mas vamos ver aqui, vamos por etapa, para a gente aproveitar tudo. Glória a Deus. Aí ele começou a falar: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? Vamos estudar aqui. O que você entende com isso aqui? Deus fez diferente na sua vida a respeito dessa passagem aqui? Não, Deus não fez diferente. Ele não vai fazer diferente. A primeira coisa, essa palavra levanta-te é aquela palavra que também está escrito em 1 Timóteo: levanta-te tu que dormes e Cristo te esclarecerá. É mesmo uma disposição, sacudir o pó e projetar uma visão, tirando nossos olhos da morte, da frustração, do fracasso, e agora projetar ela para as coisas da vida. Levantar mesmo, amém, irmão? Levanta e olhe perfeitamente o que Deus quer que você olhe, que você observe, que você se envolva, amém? A primeira coisa é ali. Isso é uma lição poderosa, irmãos. Amém. Levantar. Amém? Amém? Ninguém faz nada sentado, parado, esticar uma rede, né? E ficar tranquilo lá na rede. Não, nada acontece assim. Amém? Uma disposição. Levanta-te. É a primeira ordem. Disposição. Querer fazer acontecer. Amém? Estar desperto para as coisas da vida que dizem respeito à vontade de Deus. A segunda coisa: entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Eu entendo aqui, irmãos, vê só, aqui está falando sobre uma disposição espiritual. Esse levantar não é só usando os pés, amém? Eu levantar dentro, amém? Eu ressurgir. É o que está acontecendo aqui, amém? Ressuscitar. Transformar por dentro. Levanta-te. E a segunda atitude que Jesus dá aqui para Paulo é: você vai precisar ficar num lugar específico. Entra na cidade. Qual seria o nosso contexto hoje? Tem alguma cidade para a gente ir? Graças a Deus nós estamos indo para Mari. É o lugar que Deus está nos plantando. E vocês? E nós aqui? Estamos também em algum lugar. Então, por um lado, e Deus é sempre assim, o natural junto com o sobrenatural criam essa possibilidade, juntam possibilidade onde Deus pode operar e ninguém pode dizer não, amém? É nesse contexto onde os portões do inferno não têm condição nenhuma de prevalecer contra a sua vida.
Porque você está equilibrado. Por dentro, sobrenaturalmente e espiritualmente, você está nutrido, está de pé, está sacudido. Amém? Está vivo. Mas naturalmente falando, ações, atitudes, você está no lugar que Deus quer que você esteja. Geograficamente falando. Parece que não, mas Deus ama a terra, Deus ama lugares. No contexto até mesmo geográfico, amém, irmãos? Quando nós vamos fazer missões, nós não ficamos olhando para as cidades, os prédios, não, as infraestruturas, não é isso. O foco são as pessoas. Mas também Deus entende, irmãos, a depender de como fomos criados, onde fomos criados, a nossa educação. Deus sabe que talvez eu não vou frutificar bem no lugar onde as pessoas não vão entender a minha linguagem, a minha expressão, a minha forma de criação. Então Ele vai me projetar de acordo com como foi a minha educação. Por isso a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora, escolher mesmo é separar. E você pensa, mas Deus vai separar, escolher assim? Quais são os critérios dessa escolha e separação? São as características. São as pontualidades, são as decisões, as escolhas, o querer fazer, a disposição para fazer. É isso que juntam, estabelece, ou seja, acumula um conjunto de possibilidades para sermos escolhidos de acordo com algumas áreas específicas no qual nós vamos. Eu estou fazendo alguma coisa? Para Deus nos escolher e Deus nos estabelecer. Você está comigo? Então aqui, levanta espiritual, entra em lugar, um ambiente físico. Você vai crescer em algum lugar, ou em um lugar onde Deus vai te mandar ficar. Agora eu vou falar de igreja aqui. A igreja, nossa igreja aqui, amém? É aqui onde Deus quer que você cresça, amém, irmãos? E não fique confuso. Se te perguntarem aqui na terra, quem é teu pastor? Claramente você é Brada, meu pastor é o pastor Jander e a irmã Dani, amém? É a vontade de Deus. Se ficarmos confusos com isso, fica complicado a forma como Deus, o que Deus quer que a gente construa por dentro, identidade, posicionamento. Isso tem que estar bem evidente. Onde é que sua igreja? É ali. Por quê? Aqui está acontecendo uma visão. Olha só, a Bíblia está dizendo assim, lá te será dito o que te convém fazer, e é fazendo que a gente cresce. Deus faz confusão? Não faz não, irmão, não faz. Não faz confusão. Deus é Deus de princípio. Então, se você tem uma parte nele, a parte de Deus que deve se manifestar em você é para que haja uma garantia no seu crescimento. Ela vai estar condicionado, vai depender de você e eu obedecer esse lugar que Deus está nos indicando. Olha só, aqui o que aconteceu é exatamente isso. Ele vinha para matar, perseguir a igreja. Subitamente uma luz chegou e ele, atordoado, perguntou quem é. Ele disse, sou eu, você está perseguindo a mim. Vamos transformar as coisas e garantir o crescimento na sua vida, avanço, o propósito da sua criação. Vamos, Senhor. O que é que tu queres que eu faça? Primeira coisa, levanta. Segunda coisa, vá ter com o teu pastor. Vai para a igreja, vai lá congregar. Amém. Tenha uma vida de servir a Deus, de estar na congregação. Ame estar na congregação, irmãos. Amém. Não sacrifique a congregação por nada, se você quer crescer nas coisas concernentes a Deus. Amém, irmãos? Parece que Deus confere mesmo os dias, os números de dias que você congrega. Isso é interessante para Ele, é importante para Ele. Amém, irmãos? Amém. É o que está aqui. Porque Ele disse que aqui nesse ambiente é onde te é dito o que você deve fazer. E nós poderíamos ver também aqui depois, porque depois ele ficou sem comer, ficou muito tempo, e aí Deus fala com o pastor de Paulo, no caso, o pastor que estava naquela congregação. Aí ele vai para Ananias e diz assim, Ananias, tem um homem com essas características, e Ananias percebeu quem era. Ele disse, rapaz, Senhor, esse aqui está vindo já com carta para nos perseguir. Como é que eu vou lá falar com ele? Como é que eu vou lá falar com ele? Aí Jesus disse, vai, porque ele para mim é um varão, um vaso, Vai, porque para mim ele é um vaso. E naquele dia Deus revela o que Deus ia fazer na vida de Paulo, ou o que Deus ia fazer na terra
por intermédio da vida de Paulo. Isso animou Ananias, ele foi. E aqui tem um princípio também. Claro, a gente congrega e não basta só vir frequentar a igreja. Claro, essa parte é importante, mas a conexão com o coração da liderança. Você tem que estar isso bem evidente. Nem crescimento, frutificação, é assim que acontece. Porque Deus não fere princípios, amém, irmãos? Amém. Deus não fere princípios. Deus não costuma, Ele não é assim. Então, parte daquilo que vai acontecer na tua vida está dividido ou está compartilhado com a unção que está disponível na liderança, na vida do seu pastor. Isso não tem que ter assim, duvidar, ficar assim, viajando. Não, tem que ser algo já que você trate isso bem rápido. Aproveite, se conecte com os seus pastores. Sempre gera a expectativa de que Deus está falando com eles a respeito da sua vida, a respeito do seu crescimento. Isso você tem que ter por dentro. Eu faço isso. Tem coisas, irmão, é assim, no meio da congregação, nossa família, de forma geral, é uma bênção, os irmãos nos abençoam. Eu converso com alguns irmãos, peço algumas dicas e aí vai. Amém? Mas quando o assunto é tomar umas certas decisões que vão afetar a minha vida espiritual e corpo, tem uma pessoa que Deus estabeleceu na minha vida, no qual eu me dirijo. Amém? Ele tem a unção que sustenta a minha vida na terra. Amém. E você tem que ter essa pessoa, você tem que estar bem claro com essa pessoa. Amém, irmãos? Amém. É um sacerdote. Um dos pontos principais dos sacerdotes no Antigo Testamento, sabe era o quê? Era projetar, pela intercessão, a manifestação dos dons dos homens a Deus. E fazer com que os dons de Deus se revelam e se manifestem entre os homens. Então o sacerdote recolhia o dom da minha esposa, o meu dom, o dom do meu filho, as obras. Recolhia cada obra e chegava até no lugar de oferecer os sacrifícios, e ele oferecia. E Deus honrava aquilo e devolvia aquilo, e ele chegava e ministrava para a congregação. Isso não mudou, amém, irmãos? Para você entender, Jesus hoje está em que posição? Intercedendo por nós. Nos representando. É muito forte isso, por quê? É a mesma coisa como que Jesus estivesse dizendo assim: aqui na terra você me representa, lá nos céus eu te represento. Quando Deus vê a mim, está vendo você. Eu quero que quando as pessoas verem você aqui na terra, eles estejam vendo estejam vendo a mim. É esse processo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Como é que está a sua expectativa para crescer, irmãos? Eu acho que essas coisas que nós falamos aqui podem nos ajudar a nos ajustar, a nos posicionar para o crescimento. Amém, irmãos? Primeira coisa, não precisamos lutar contra a vontade de Deus. É prejuízo para nós, amém? Decida na sua vida servir somente a Deus. Segunda coisa, servimos com vida. A Bíblia diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou fazer o quê? Aliviar, sacudir vocês, deixar vocês avivados. Ninguém serve a Deus bem cabisbaixo. Amém, irmãos? Ninguém. A primeira coisa que acontece é levantar. Levanta-te. Levanta. Ou seja, vinde a mim. Ninguém serve a Deus cansado, irmão. Não dá. Deus é um Deus vivo, ressurreto. A gente vai servi-lo cansado? Tem isso não, irmãos. Não vai encontrar nenhum pastor reclamando porque está cansado. Cansado. Depende se ele está a projetar bem os olhos dele, as expectativas, a convicção nas coisas do Senhor. Porque quando a gente está conectado com Deus, Ele nos aviva constantemente. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas constantemente. Nós não fomos novas criaturas, nós somos todos os dias. Você já entendeu isso? Nós nos renovamos a cada dia, amém? Ou seja, somos novas criaturas todos os dias mesmo. Para dizer o quê? Ele renova as nossas forças, amém?
para fazermos acontecer de forma gloriosa. Vamos orar agora. Você que poderia, o pessoal do louvor poderia vir para cá. Aleluia, Deus é bom demais.